conforme escreveu João, capítulo 14. Vamos ler o verso 1 até o verso de número 6. Nós agradecemos a Deus por essa rica oportunidade, ao nosso pastor, a liderança da igreja, pela confiança mais uma vez, e a todos os irmãos que puderam chegar até aqui nessa noite. Deus abençoe a cada um, rica e poderosamente. João capítulo 14, verso 1 até o verso 6 diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos o caminho, e nem para onde vais. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quantos dizem amém? Amém. Quantos mais desejam oração? Meus amados irmãos, aqui o Senhor Jesus, estenda a sua mão, vamos abençoar o pastor Gibson nesta noite, orando por ele, para poder mais uma vez com ele e use poderosamente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este momento que estamos na tua casa, Senhor Deus, junto para aprender a tua santa e gloriosa palavra. Senhor Deus, usa mais uma vez o teu filho, teu servo, Senhor Deus, Pai. Ele meditou na tua palavra, meu Deus, estudou. Agora, Senhor Deus, usa ele, meu Deus. Mais uma vez, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, glorificamos a Deus por mais um culto de doutrina, onde nos ajudamos e nos reunimos para aprender a santa palavra de Deus. Esse texto que nós lemos em João capítulo 14, ele é hoje considerado como um texto-aula. É um dos textos mais lidos e mais pregados no mundo todo, juntamente com a cura do cego Bartimeu e a parábola do filho pródigo. Esse texto é um dos textos mais lidos e mais conhecidos do mundo todo. Para entender o que se passa nesse contexto, o porquê que Jesus falou essas palavras, a gente precisa entender o que estava acontecendo, em que momento, em que dia o Senhor Jesus ele fala essas palavras para os seus discípulos. E o texto está dentro da última semana de vida de Jesus aqui na terra, antes da crucificação. Esta é a última reunião que Jesus terá com os seus discípulos, e nessa última reunião muitas informações preciosas foram entregues, foram reveladas aos seus discípulos. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala uma expressão para os discípulos dizendo: vós já sabeis o caminho. Mas à medida em que Jesus fala que eles já sabiam o caminho, no verso 4, o verso 5 aparentemente
Tomé vai interpelar Jesus. Ele vai dizer assim: Senhor, nós não sabemos para onde vai e também nós não sabemos o caminho. Se a gente ler esse texto, aparentemente há aqui uma discussão oposta de afirmativas. Jesus dizendo: vocês sabem, e ele dizendo: a gente não sabe. E é interessante o que é que Jesus está dizendo e o que é que eles estão respondendo. Se a gente voltar um pouco o texto no capítulo 13, essa afirmativa já havia sido dada aos discípulos. Capítulo 13 de João, verso 33, Jesus diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis e, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Jesus afirma mais uma vez, ou melhor, afirma de maneira antecipada, que para onde ele vai, os discípulos não podem ir. Para não ficar esta frase solta, existe um discípulo que ele é muito ousado em fazer perguntas. E geralmente ele gosta de conversar com Jesus em assuntos criteriosos. E é o Pedro. No verso 36 do capítulo 13 ainda, Pedro vai dizer assim: disse-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu e disse: para onde eu vou, não podeis ir agora. Seguir-me, mas depois me seguirás. Observe que Jesus vai dizer assim: vocês não podem ir comigo agora. E no verso de números 4 do capítulo 14, Jesus vai dizer assim: vocês já sabem o caminho. Mas o que Jesus está falando de fato é sobre a sua morte e sobre a sua crucificação. Porque dada a essa narrativa, já é a terceira vez que Jesus afirma sobre a sua prisão, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E ele sabia que este assunto era um assunto delicado. E assuntos delicados, quando está ligado a pessoas que a gente ama, perturba a nossa alma. Uma coisa é a gente se entristecer por uma tragédia que vem de repente. Outra coisa é a gente se entristecer por antecipação, sabendo que aquela pessoa que você ama vai morrer daqui a algumas horas. Então a tarefa de Jesus em falar estas palavras não era simples, não era fácil. E principalmente para os discípulos ouvir tais palavras era muito pesado. Sabendo disso, Jesus começa abrindo sua narrativa com uma palavra de consolo, dizendo: não se turbe o vosso coração. Ele sabia que o que estava vindo por aí era coisa muito séria. E ele disse: crede em Deus e crede também em mim. Após reforçar a fé dos discípulos, Jesus ele reforça também a promessa de salvação, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for, em algumas versões vai dizer: e se eu for e vos preparar lugar, agora vem a promessa da busca: virei outra vez, reforçando a promessa do arrebatamento e da salvação da igreja. E ele diz: e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. É interessante que, quando olhamos para esse texto como um todo, ele traz três verdades importantíssimas sobre o nosso Senhor Jesus. Ele vai trazer verdades que irão trabalhar na nossa alma, no nosso espírito e fortalecer a nossa fé. Jesus começa essa narrativa com palavra de consolo. Ele vai meditando com os discípulos, trazendo palavra de refrigério à alma e relembrando a promessa da salvação.
Mas não é sobre isso que esse texto é tão conhecido. Esse texto ele é mundialmente conhecido pela expressão que está no verso 6. E o verso 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A primeira verdade que a gente encontra nesse texto é a pequena parte do versículo introdutória, dizendo assim: eu sou. Se a gente mergulhar um pouquinho no Evangelho de João, a gente vai encontrar essa expressão pelo menos 10 vezes. E eu quero, não vou ler todas as informações para não ficar cansativo para os irmãos, mas eu vou somente recitar, os irmãos anotam para meditar em casa. A primeira expressão, eu sou, que aparece no Evangelho de João, está no capítulo 6, verso 35. Jesus diz: eu sou o pão da vida. No capítulo 8, verso 12, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, versículo 7, versículo 9, ele vai dizer: eu sou a porta. Capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. Capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, como nós lemos. Capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Ainda no capítulo 8, há uma discussão entre Jesus e os judeus, falando a respeito da divindade de Jesus e da sua eternidade. E Jesus vai dizer assim: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Os judeus replicam dizendo: tu não tens nem 50 anos e viste Abraão? Capítulo 8, verso 58, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Capítulo 18, verso 4 e verso 5, a Bíblia diz que uma grande turba se reuniu para prender Jesus próximo do Vale do Cedron, para levá-lo até a casa de Caifás, no seu primeiro julgamento, antes da crucificação. E enquanto estavam confusos pela noite escura e pela dificuldade de identificar quem era Jesus, eles olham para os discípulos e perguntam: quem é Jesus de Nazaré? E Jesus olha para aqueles soldados e responde: eu sou. A Bíblia diz que após Jesus falar esta palavra, todos os soldados caíram por terra, pelo poder da palavra do eu sou. Porque Jesus, quando expressa eu sou, ele está se identificando com aquele que é para todo sempre. João capítulo 1, verso 18, abre a Bíblia. Se você achar e ler mais rápido do que eu, vai almoçar na casa de Jandimar amanhã de manhã. Já fica com o almoço, emenda para amanhã todinho. Evangelho de João capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai o fez conhecer. Observe, ninguém viu ao Pai, mas somente o Filho o fez conhecer. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 14, 15 e 16, diz assim: guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, a qual seja dado a honra e poder sempre eterno. Amém.
Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo de número 2, está escrito assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, peraí, mas João disse que nenhum dos homens viu, ninguém nunca viu a Deus. Paulo vai dizer que ele habita numa luz inacessível, que nenhum dos homens viu e também não pode ver. Mas João, na primeira carta, vai dizer: é verdade, quando João escreveu lá no Evangelho, estava certo isso aí. Homem natural não pode ver o sobrenatural. É por isso que na epístola ele vai dizer: amados, ainda não é manifesto o que nós havemos de ser, porque neste ser a gente vai continuar sem ver aquele que é poderoso para todo sempre. Aleluia. Mas Paulo vai dizer que haverá um tempo em que isto que é mortal se revestirá da imortalidade, e isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aí sim, aquilo que nós havemos de ser será na natureza celestial do Pai, e no mundo espiritual, na glorificação do corpo, quando aquilo que é manifesto se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aí a Bíblia abre a cortina da revelação para dizer: assim como Ele é, o veremos. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja tem esse privilégio, a igreja tem essa dádiva. Jesus, Ele é o eu sou encarnado, e somente através de Jesus é que temos acesso ao Pai. Glória a Deus. Segunda verdade que aprendemos nesse texto sobre a dicotomia da escolha e uma lição prática sobre livre-arbítrio. Porque Jesus fala: eu sou o caminho, mas o próprio Jesus já havia dito que não há somente um caminho. E é interessante que desde o Antigo Testamento, a doutrina ou a aplicação da verdade na visão da dicotomia ajuda o ouvinte a escolher o melhor. Observe, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, Moisés diz assim: veis aqui, tenho posto a vida e o bem, a morte e o mal. No verso 19 ele vai dizer: escolhe, pois, a vida para que vivas. Quando é posto somente duas opções, fica mais fácil escolher o que é certo. E a Bíblia também diz, Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus entra nessa mesma filosofia de ensino para dar duas opções. Ele vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se apegar a um e desprezar o outro. E ele continua dizendo: não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é que Jesus está fazendo aqui? Eu pergunto: na idolatria e no ceticismo existe somente uma divindade pagã? Não. Existe Baal, existe Adameleque, Adrameleque, Azera, existe uma centena de divindades pagãs. Jesus engloba todas elas em um único nome, para dizer: olha, ou vocês servem a Deus, ou servem a Mamon. Só tem duas opções. Com duas opções fica muito mais fácil escolher aquilo que é bom. Jesus continua com esse ensino no capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e versículo 14. E diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz
conduz à perdição. Perceba que Jesus está dizendo: não existe somente um caminho, existe o caminho largo, existe o caminho espaçoso. Vocês têm a opção de escolha, mas ele vai dizer assim: muitos são os que entram pela porta larga, porém a porta é estreita e o caminho é apertado, mas conduz à vida, e poucos são os que entram por ela. Eu quero que você repita assim comigo: o céu é para poucos. Observe, o céu não é para todo mundo. O céu é privilégio de poucos. É Jesus quem está dizendo. Para chegar lá, existe uma porta estreita, existe um caminho apertado, e ele completa dizendo: poucos são os que entram por ela. E o que é a porta larga? É a porta da facilidade. O que é o caminho largo, espaçoso? É o caminho da desobediência, é o caminho do pecado, é o caminho da intriga, é o caminho que desagrada a Deus. A multidão vai muito de carrada. Aleluia. Mas os poucos que Deus reservou para esse caminho, os poucos que ouviram a palavra de salvação, entenderam o chamado de Jesus para dizer assim: Senhor, eu abro mão das facilidades do caminho largo, eu abro mão da facilidade da porta larga, mas eu quero passar pelo caminho estreito para chegar na salvação. Aleluia. Aleluia. Então agora estamos reduzindo o nosso olhar para a verdade que o texto quer trazer. O texto mostra que não existe somente um caminho, mas Jesus é o caminho que leva ao Pai, que leva à vida. E é interessante que este caminho chamado Jesus é um caminho estreito. Sabe o que significa estreito nesse contexto? Estreito fala de dificuldade. Se você andar por essa cerâmica aqui e eu dizer assim: olha, irmãos, ande exatamente em cima da linha do rejunte até na porta, tem alguns novinhos aqui que vai andar com muita facilidade. Já tem outros que pela fraqueza, pela idade, pela dificuldade de locomoção, pela visão, vai ter uma dificuldade de andar na linha. Então, o caminho estreito aponta para um caminho trilhado com dificuldade. E a Bíblia diz que o caminho estreito é um caminho de luta. Veja aí na sua Bíblia, Judas, capítulo único, versículo 3. Quem achar pode ler bem alto. Glória a Deus, aleluia. Judas capítulo único, versículo 3, como é que diz, irmãos? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da consolação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha, Judas dizendo: escrevo-vos e exorto-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então quer dizer que aceitar Jesus é uma batalha constante, é uma luta constante, porque o nosso espírito precisa ser alimentado para sentir entusiasmo e disposição para buscar a Deus. A palavra batalhar aqui, do grego agnonizomai, significa agonizar, pelejar com dores constantes. Ainda em Efésios, capítulo 6, versículo 2. Veja aí, irmãos, como é que diz na sua Bíblia. Efésios 6 e o verso 2. Há uma promessa
para quem Honra o teu luta. pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículos iniciais diz assim, porque 2 Coríntios 10 e 4, eu confundi aqui, 2 Coríntios 10 e 4, perdão, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas para destruição das. Ainda em Lucas capítulo 9, versículo 23, veja como é que diz a palavra de Deus. Lucas 9 e 23. Jesus disse assim: Venha após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Observe, aceitar andar pelo caminho estreito é entrar no campo de batalha. E Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais. O próprio Senhor Jesus disse: quem quiser, olha que não é obrigado, mas quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 11, versículo 12. Finalizamos esse pensamento nesta parte, dizendo o seguinte, Mateus capítulo 11, versículo 12, Jesus disse: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Observe que não é de toda forma, para adentrar no reino, para tomar posse do reino, para participar do reino, é preciso fazer força. Alguém disse assim: ser crente é muito fácil. A gente sai de casa bem arrumadinho, vem para a igreja, a gente canta, ora, ouve pregação e vai para casa. Essa é a parte fácil. E qual é a parte difícil? É pegar essa pregação que foi dada, aplicar na nossa vida e mudar a nossa forma de viver. Essa é a parte difícil. É por isso que Jesus disse: olha, é preciso tomar a cruz e me seguir. Só que quando a gente decide entrar pelo caminho, tomar a cruz e seguir, a gente arruma um problema. E é o problema que os apóstolos enfrentaram. Porque Jesus é o caminho é estreito, o caminho é apertado, tem que fazer força para permanecer no caminho. E depois que você está no caminho, é preciso agora praticar os ensinamentos do caminho. E Jesus ainda deu uma outra carga sobre nós. Eu chamo carga na linguagem humana, mas é uma dádiva. E esta dádiva é: ide por todo mundo, pregai o evangelho da criatura. Ou seja, você entrou no caminho, permaneceu no caminho, aprendeu os conceitos do caminho e agora tem que anunciar o caminho. E anunciar o caminho não é fácil. Atos capítulo 16, versículo 17, diz assim: quem encontrar ele primeiro já tem um jantar na casa da irmã Sandra, esperando depois do culto. 16 e 17 de Atos. Seguindo a Paulo, que a nós sim, amava dizer: o que ela dizia? estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Olha que coisa linda. Paulo está pregando, anunciando o caminho. Aí uma moça com espírito de adivinhação vai dizer assim: olha, estes homens aí, eles estão anunciando o caminho. Aí eu pergunto, na terra, qual é o presente para quem anuncia o caminho? Paulo ganhou o que de presente?
Bata no ombro do seu irmão. Bora, deixa o negócio mais pentecostal mesmo. Bata no ombro do seu irmão e diga para ele assim: prepare para o chicote. Quanto mais você anunciar o caminho, mais vai ter chicote no ombro. Quando Paulo decidiu anunciar o caminho, foi preso, espancado, bateram na cara dele, foi apedrejado, foi amarrado de mãos e pés, foi jogado no cárcere. Aí quem fez isso pensava: agora ele para. Aí quando chegou perto da meia-noite, alguém se aproximava da cela para pensar assim: eu acho que ele está murmurando de alguma coisa, ele deve estar reclamando porque anunciou o caminho e a gente deu na cara dele. Aí Paulo e Silas louvavam e oravam, louvavam e oravam. A Bíblia diz que um dia Pedro pergunta para Jesus: Senhor, nós deixamos casa, irmão, deixamos o pai, deixamos a mãe, deixamos tudo e te seguimos. O que é que a gente vai ganhar com isso? Aí Jesus respondeu dizendo assim: em verdade vos digo que nessa vida 100 vezes tanto, e no porvir, o segredo é depois. O segredo não é a dor de agora, o segredo é o que vem depois. E o que vem depois para a sua vida e para a minha vida é coroa de vida eterna, é salvação, é glória, é repouso na presença de Deus. Atos capítulo 18, verso 26. Como é que diz, irmãos? Atos 18 e 26. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila, cadê Priscila? E quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Olha, Paulo está anunciando o caminho, está pregando o caminho, ou melhor, Apolo está pregando o caminho aqui no começo do texto, em Éfeso. Apolo chega na cidade e começa a pregar de forma eloquente, e ele prega com ousadia, mas a Bíblia diz que ele começa sozinho, vai pregando, o nome vai crescendo, o reino é levado aos ouvintes. Aí tem aqui dois ouvintes especiais, dois empresários, vou nem olhar para ela. Tem dois empresários ouvindo Apolo pregar. Aí disseram assim: vamos levar esse pregador conosco. E a Bíblia diz assim, olha, e declararam pontualmente o caminho de Deus. Eu sei que tem dores para quem está trilhando o caminho. Eu sei que tem lágrimas para quem está anunciando o caminho. Mas de vez em quando Jesus toca no coração de alguém, faz alguém se aproximar para ajudar, faz alguém abrir mão para te estender uma ajuda. Jesus prepara recursos de onde não tem, para dizer assim: não desista. Você começou sozinho, mas você não vai permanecer sozinho nessa caminhada. Jesus tem ajuda para mandar para o seu chamado e para o seu ministério. Aleluia. Fale assim para alguém com educação: você não está sozinho. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Atos capítulo 24, versículo 14. Atos capítulo 24, versículo 14. Como é que diz, irmãos? Quem achar vai almoçar com o pastor Eduardo amanhã. Glória a Deus, glória a Deus. Este é o caminho que leva aos céus. Mateus 7,14 diz que o caminho é apertado
Romanos capítulo 2, versículo 7. Aqueles que caminharem por este caminho receberão vida eterna. Mas o texto continua, eu vou correr um pouquinho por conta do horário. Jesus é o caminho, mas ele mesmo disse: eu também sou a verdade. Jesus é o caminho e Jesus é a verdade. Observe que em João capítulo 1, a Bíblia diz: e o verbo se fez carne, verso 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Capítulo 8 de João, verso 31, Jesus disse: se vocês continuarem na minha palavra, então verdadeiramente sereis meus discípulos. Mas Jesus é a verdade. Que verdade é essa que se expressa através de Jesus? Lembrando-se que Jesus é o verbo que se fez carne. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus nos dá uma informação preciosa, uma informação rica, que nos ajuda a entender essa verdade. Capítulo 17 de João, versículo 17, está escrito assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a... Observe, a palavra de Deus é a verdade. Então Jesus, sendo a verdade, Jesus é a palavra. Agora observe, indo um pouco mais além, Salmo 119, versículo 160, como é que diz aí na sua Bíblia, irmãos? Salmo 119. A tua palavra é a verdade desde os princípios, cada um dura para sempre. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade. João capítulo 8, verso 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, e Jesus é a verdade e a palavra que liberta. Então, sabendo que Jesus é a verdade, que a palavra é a verdade e que a verdade liberta, sabemos de onde ele nos tirou. Porque a Bíblia diz que nós estávamos, em Efésios capítulo 2, como prisioneiros sendo levados para a sentença. Mas ele quebrou as correntes que nos prendiam ao pecado. E ele, sendo a verdade que liberta, nos libertou e permanece nos libertando todos os dias. Alguém pensa que Jesus só libertou ou passou a libertar depois da morte, depois da crucificação. Mas Jesus, ele quando veio ao mundo com a verdade ou a palavra viva que liberta, por onde Jesus passou, ele liberava libertação. As pessoas pensavam que bastava algum tipo de ritual religioso para libertar todo mundo. Uma certa feita, a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte para orar. E no que Jesus sobe ao monte para orar, ele leva 3 dos mais chegados dos seus discípulos: Pedro, Tiago, quem lembra do terceiro? Acertou. No final, passa ali para pegar a pizza. Pedro, Tiago e João. Jesus está lá no monte orando com os 3. Aí a Bíblia diz que em dado momento da oração, o seu rosto começou a brilhar. Os discípulos ficaram de boca aberta, admirados com Jesus. Aí enquanto Jesus está orando, apresenta-se Moisés e Elias conversando com Jesus, transfigurado.
eles desmaiam de pavor. Quando descem do monte, o problema não é o que está acontecendo em cima do monte. Em cima do monte é glória. Em cima do monte é revelação. Em cima do monte tem graça de Deus. Em cima do monte está havendo vozes de trovão lá em cima. Alguém está ouvindo em cima do monte: este é meu filho amado em quem me comprazo. Aí está lá no monte todo mundo: oh glória! Aí quando desce do monte, porque tem dois tipos de crente, viu? Tem crente que gosta de estar no monte da revelação, e tem crente que gosta de ficar no pé do monte. E geralmente os mais problemáticos são aqueles que não gostam de monte. Aleluia. Isso aqui não é sobre o monte físico, não. Quando Jesus desce do monte, todo mundo: oh glória. Eu fico imaginando até o corinho que estavam cantando, né? Oh glória ao meu Senhor, hoje é digno de louvor. Adorando a Jesus. Pedro assim cutucando Tiago: tu viste o que eu vi? Mas eu vi. Aquilo que eu vi, eu nunca vi antes em lugar nenhum. Tu viste o rosto dele como é que estava? Brilhava como a luz. Nem o sol do meio-dia brilha tanto. Que coisa boa! Oh glória! Eu quero voltar para cá mais vezes. Quando chegam no pé do monte, está os outros discípulos discutindo, debatendo o assunto, nada a ver com os judeus, com os fariseus. Aí Jesus desce, vê aquele debate sem noção nenhuma, já dá uma repreensão nos outros discípulos. Aí lá vem um pai de família pedir ajuda para Jesus. Senhor, olha a palavra: Senhor, socorre-me, ajuda o meu filho. Meu filho está miseravelmente endemoniado, acabado de descer do monte. Senhor, quando o espírito mal pega meu filho, tem vez que joga ele na água para matar afogado, tem hora que joga ele no fogo, ele fica babando, espumando pela boca. Aí Jesus pergunta: mas faz quanto tempo que acontece isso? Desde que ele era menininho, pequenininho. Aí o pai de família vai dar uma palavra que eu fiquei com vergonha quando eu li. O pai olhou para Jesus e disse assim: eu pedi para os seus discípulos aqui para expulsarem o demônio, mas não conseguiram não. O Senhor pode me ajudar? Aí Jesus responde assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O problema é que o pai recorreu a quem não crê. Mas quando você recorre a quem tem fé de verdade, a quem tem fé, a quem crê, tudo é possível ao que crê. Jesus expulsa aquele demônio do menino, penso eu que já é um adolescente ou um jovem, e diz assim: essa casta não sai, senão com jejum e... diga assim: é preciso estar no monte. Porque é lá no monte que você vai ter comunhão com quem liberta. É lá no monte que Deus vai revelar a sua glória. E só quem consegue expulsar o mal é quem vem cheio de graça, descendo do monte e faz a obra de Deus com alegria na terra. Aleluia. Já estou encerrando, irmãos. Vou correr um pouquinho aqui. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, e a verdade que liberta. Mas também a Bíblia diz que Jesus é a vida. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, que Ele é o Criador. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Colossenses capítulo 1, versículo 17: nele todas as coisas consistem e são sustentadas. A Bíblia também diz que pela morte de Cristo, Deus fez uma separação eterna entre aqueles que hão de receber vida e o que hão de receber condenação. A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Então Jesus, ele é a vida. E é interessante que, sendo Jesus a vida, ele diz assim: olha, a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E é interessante que quando Jesus chega em Betânia, a vida que estava em Lázaro, a vida conhecida, já não estava mais. Jesus chega num ambiente em que não havia mais vida, mas ele, que é a ressurreição e a vida, acabou de chegar. Jesus, quando chega no ambiente, a Bíblia diz que a primeira irmã de Lázaro vai ao encontro de Jesus e diz assim: Senhor, eu te chamei aqui. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus replica esta palavra dizendo: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, aleluia, aleluia. Jesus é a ressurreição e a vida. A Bíblia diz que a segunda irmã de Lázaro não foi ao encontro de Jesus de imediato, mas quando Marta, a primeira irmã, ouve a palavra de Jesus, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, ela volta para casa, enquanto Jesus está indo em direção a Lázaro. Marta está indo em direção a Maria, e agora, estando diante de Maria, no capítulo 38, a Bíblia diz que ela olha para a irmã e diz: olha, o mestre está cá e te chama. Observe que quando ela ouve esta palavra, ela vai até Jesus para dizer ao Senhor: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que é que caracteriza a morte espiritual de alguém? Não é quando a pessoa está diante de Jesus com um pensamento distorcido. O que caracteriza a morte espiritual é quando alguém conscientemente decide ficar longe de Jesus. Enquanto alguém está chateado, decepcionado, ferido, mas vai até Jesus, como Marta fez, esta pessoa ainda tem vida na sua alma. Jesus nunca replicou e nunca desprezou alguém que estava diante dele com dúvidas e questionamentos. Quem faz isso são os homens. Você quer saber o peso do amor de uma autoridade? Questione essa autoridade, faça perguntas, aí a gente sabe. Jesus nunca desprezou quem questionava o seu poder. Observe que na última reunião, Jesus pega uma bacia com água limpa, Jesus tomou uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Somente um teve coragem, todo mundo reclamou, na mente. Todo mundo achou ruim, na mente. Mas só um abriu a boca. Pedro fez cheiro: Jesus, dê um tempo aí, Senhor. Eu não sou digno que o Senhor lave meus pés. Sou eu quem devo lavar os seus. Jesus disciplinou Pedro, expulsou Pedro do grupo dos 12, mandou prender Pedro. O que é que Jesus disse? Eu vou esclarecer a dúvida do seu coração. Você não está entendendo corretamente o que eu estou fazendo. Se eu não lavar os teus pés, Pedro, tu não tens parte comigo. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu entenderás depois. Venha com dúvida, venha com questionamento, venha ferido, venha maltratado, mas em nome de Jesus, nunca deixe de se aproximar da vida, porque a dúvida sai, a ferida cura, a mágoa é sarada, mas se você perder essa vida, fica difícil de recuperar. Para a gente encerrar, Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados
dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Está falando da igreja, sim ou não? É impossível que esse contexto, que esse povo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Olha o verso 6. E recaíram. É impossível que tais pessoas sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Você pode assim falar para o seu irmão: permanece firme, não se afasta da vida. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, Glória a Deus. o escritor aos Hebreus está falando de um assunto sério, de rebelião continuada. É bem verdade. Porém, precisamos lutar. Olha o que a Bíblia diz, olha. O reino é tomado à força. O crente precisa lutar todos os dias, tomar a sua cruz todos os dias, se esforçar todos os dias, para não recair. Porque se recair, há uma luta muito maior para que ele retorne ao reino. Jesus disse uma vez que se alguém se desvia como uma casa que estava bem ornamentada, mas aí ele se desvia, o espírito sai, o habitante sai da casa e entra 7 espíritos imundos, e o seu estado último é muito pior do que o que ele tinha antes de conhecer a fé. A Bíblia, quando fala de pessoas que estão distantes da fé, ela dá alguns nomes. Paulo fala a Timóteo no capítulo 4, versículo 1, ele chama de apóstata. Os irmãos sabem o que é um apóstata? Porque existe na fé aqueles que são crentes fiéis, ok, e a igreja do Senhor. Existem aqueles que estão afastados do caminho. É aquela pessoa que tem temor de Deus. Eu já presenciei lá em São Lourenço, quando cuidávamos da igreja lá. A gente chegou na frente de um barzinho, estava tocando música secular, o pessoal estava bebendo, conversando alto, um som, barulho terrível. Quando chegou a igreja, a DGR, para evangelizar, um dos que estavam no meio do barzinho lá falou assim para o dono: baixa a música aí agora, vamos ouvir aqui os crentes pregar. Pode pregar, irmão. Aí eu dei uma palavra, um diácono deu outra palavra, outro deu outra palavra. A gente foi pregando, todo mundo de cabeça baixa, desligou o som, pararam de beber e disseram para a gente assim: irmãos, olha, hoje a gente está todo mundo aqui errado, mas a gente respeita a palavra de Deus. E eu convidei, disse: olha, na próxima semana vocês estão convidados para conhecer a nossa igreja aqui em São João, São Paulo. No domingo seguinte estava todo mundo lá, 12 patrulhos. Pensa que coisa linda. Todo mundo na igreja. Quem são esses? São os afastados. A gente dá esse apelido, a gente chama dessa forma. A pessoa que tem temor no coração, mas por algum motivo não está seguindo o caminho, está afastado. Aí existe aquele que é chamado desviado. O que é o desviado? Perdeu o temor, se afastou, guardou alguma mágoa no coração de alguém, se afastou da igreja, não tem mais temor de nada, faz piada com a fé cristã. Essa é a pessoa que está desviada. Jesus pode salvar? Pode. Existe um terceiro nível, que é o chamado apóstata. É a quem Paulo se refere. E quem são os apóstatas? É fácil identificar. É aquela pessoa que pregava, é aquela pessoa que ensinava, é aquela pessoa que defendia a fé com unhas e dentes. Aí depois que ela se afastou, depois que ela se desviou, depois que tornou-se apóstata, o que é que ela faz? Tudo aquilo que ela ensinava, ela diz que era tudo mentira. Eu já presenciei caso de outro ministério que eu fazia parte. Irmãos que se desviaram da igreja ficaram tão carnais que ele era batizado com o Espírito Santo. Veja só o nível: batizado com o Espírito Santo,
falava em outras línguas. Aí depois que se afastou de forma tão profunda, ele dizia assim: essas línguas aí é coisa da psicologia humana. Ou é coisa da cabeça dos homens, ou é coisa do inferno. Blasfêmia. A pessoa não apenas perde o temor, ela vai pregar que tudo aquilo que ela fazia ou ensinava é o contrário. É pior do que uma pessoa desviada, é pior do que um afastado. Mas o sangue de Jesus tem poder, e a vida que nos deu vida tem vida para aquelas vidas que não querem saber da vida hoje. E sejamos como Marta, que ouviu a palavra de Jesus aqui, mas não foi somente seguindo o caminho sem olhar para trás. Ela deu meia volta, voltou para casa, foi buscar quem estava longe para dizer: olha, o mestre está cá e te chama, bora para Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Mas como crerão se não forem evangelizados? Que sigamos essa reflexão, irmãos, nessa noite, para a nossa vida, e que Deus abençoe a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espero.